já em contato com o nosso comentarista convidado do dia, o editor da coluna Na Visão, doutor Sebastião Domingues. Bom dia, doutor. Bom dia, Glauco. Bom dia, Douglas. Bom dia. É isso aí, né? O Brasil, o país da eterna crise. É triste, né? Pois é. E vamos às notícias aqui, doutor, para a gente ratificar o que foi dito, o que acabamos de dizer aí. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, fez na noite de ontem, durante pronunciamento em Rede Nacional de Rádio e TV, um apelo por esforço de redução de consumo de energia elétrica. Confira. Para enfrentarmos essa situação excepcional e garantir o fornecimento de energia, estamos utilizando todos os recursos disponíveis e tomando medidas extraordinárias. Com pouca água nos reservatórios das hidrelétricas, tivemos que aumentar significativamente a geração de energia nas nossas termoelétricas e estamos importando energia de países vizinhos. Como todos os recursos mais baratos já estavam sendo utilizados, esta eletricidade adicional, proveniente de geração termoelétrica e de importação de energia, custará mais caro. O ministro disse que a condição hidroenergética se agravou e pediu que os consumidores reduzam o desperdício de energia por meio de ações como, por exemplo, apagar as luzes e aparelhos que não estão em uso. Bento Albuquerque também pediu que tentem reduzir o uso de equipamentos que consomem muita energia. Ar-condicionado, ferro de passar, chuveiro elétrico. E caso o consumidor necessite utilizar algum deles, que dê preferência ao período da manhã e aos finais de semana. Nesta terça, o governo anunciou um programa que dará desconto na conta de luz dos consumidores residenciais e pequenos negócios que reduzirem de forma voluntária o consumo de energia. O programa tem duração prevista até dezembro, mas pode ser prorrogado. Pois é, doutor. Já já a gente vai falar um pouco mais sobre a conta de luz, mas falando sobre essa crise hídrica. Se a gente juntar os reservatórios aqui, do Sudeste, Centro-Oeste e Sul, todos não passam de 30%. Neste momento, agora aqui entrando em setembro, a gente sabe que o mês de setembro é um mês que tem previsão de estiagem enorme nessas regiões do Brasil e chama a atenção também algumas inconsistências, por exemplo, na fala do ministro. Ele falou, por exemplo, que o esforço enorme está sendo feito e que esta crise, por exemplo, é global, não é só do Brasil. Porém, ele também fala que vai ter que pegar energias de outros países. Então, será que os outros países também não estão enfrentando essa crise? Pois bem, como é que o senhor vê mais essa crise que o Brasil agora está entrando? O problema todo, o negócio é grande, né? É complexo, mas o fato é que nos últimos 4 anos nós temos tido uma diminuição da reposição dos estoques de água. Ou seja, vem a seca e quando vem o período de chuvas, a gente não consegue retornar ao nível de água nos reservatórios que você tinha antes de começar a seca. Ou seja, nós estamos há 4 anos, todo ano, diminuindo o nosso estoque de água. Então, era natural que acontecesse o que está acontecendo agora. O problema é que sempre mistura a questão política com a questão prática. A questão prática é que você precisa economizar água e energia. A questão política é que eu não quero falar isso para o povo, porque isso é má notícia. E má notícia eu não gosto de dar, principalmente se for perto do 7 de setembro. Então, quer dizer, o governo vai empurrando o problema com a barriga. O que eu quero dizer é o seguinte, desde janeiro, como não houve reposição dos estoques de água no período de chuvas, de outubro, novembro, dezembro, já se sabia que a gente teria problema esse ano. Quer dizer, então, esse empurrar com a barriga, esse postergar, o famoso enfiar o avestruz que enfia a cabeça no buraco para não ver o que está acontecendo. Quer dizer, é negar o problema. E a questão toda é que o Brasil não tem feito investimento em infraestrutura
nos últimos anos. E aí, investimento em infraestrutura na área de energia demora de 5 a 10 anos para maturar. Foi feito um grande investimento privado na parte eólica, que é de ventos e solar no Nordeste, mas o grande problema de consumo de energia que nós temos, a maior área de consumo, é no Sudeste. Então, quer dizer, aliás, eu não sei se vocês sabem, mas havia ficado pronto há uns 2 ou 3 anos atrás um grande parque eólico no Nordeste e não tinham feito as linhas de transmissão. Quer dizer, você produzia energia, não tinha para onde mandar. Então, quer dizer, é uma falta de planejamento generalizado. E aí tem uma questão que ninguém está falando mais, ou está se começando a voltar a falar, que é a questão das usinas nucleares. Quer dizer, se o programa nuclear brasileiro tivesse avançado, nós já teríamos hoje aí talvez umas 5 ou 6 energias nucleares, umas usinas nucleares funcionando, que estaria ajudando o problema. Porque hoje se sabe que a energia nuclear, quando bem conduzida, ela é muito positiva para o país. E tem uma outra questão, né? Quer dizer, nós não estamos crescendo. Quer dizer, se o Brasil estivesse num ritmo de crescimento como deveria se esperar nos últimos 2, 3 anos, a crise energética seria maior ainda. Agora, eu te pergunto, quando é que você viu começar algum tipo de campanha para pedir para a população economizar energia e água? Você não viu nenhuma campanha, isso deveria ter começado já em janeiro. Existem hábitos que as pessoas têm, que coisas simples que se faz, que você poderia economizar muita água. Quer dizer, essa história de ligar o chuveiro, por exemplo, esperar esquentar e a água indo embora. Você poderia tomar banho numa bacia, como a gente tem feito aqui em casa. Quer dizer, você toma banho de chuveiro em cima de uma bacia. Aí a água que você usou no banho, você usa depois para a descarga. Isso dá uma economia de 20, 30 litros por dia. Isso numa casa. Você multiplica isso por centenas de milhares de casas, imagina a quantidade de água que você vai economizar. Em 2014, quando houve aquela crise brava também, que havia ameaça de falta de água em São Paulo, o governo de São Paulo, o Alckmin, mandou construir o sistema São Lourenço, aumentando a interligação dos sistemas hídricos de São Paulo, e parece que nós não vamos ter problema de racionamento de água. Mas a questão da energia é uma questão que depende mais do governo federal. Resumindo, crise eterna por falta de planejamento e de sentar e discutir o assunto de forma séria. Resumindo, nada de novo em terras brasileiras. E antes do pronunciamento do ministro Bento Albuquerque, a Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou a nova bandeira tarifária para a conta de luz, chamada Bandeira Tarifária Escassez Hídrica, muito original inclusive. O novo valor da taxa extra, que começa a vigorar hoje, é de R$ 14,20 pelo consumo de 100 watts-hora. Até ontem, o valor mais caro cobrado era de R$ 9,40 na bandeira vermelha patamar 2. Pois é, doutor, a gente já está quase entrando na bandeira vermelha patamar 4. A gente estava tendo agora a bandeira vermelha patamar 2 com acréscimo, agora teremos mais um acréscimo em cima do acréscimo. Então, segundo a ANEEL, por exemplo, a conta média no Brasil é de R$ 60. Neste mês o pessoal já ia pagar, com esse acréscimo implantado aí no mês de julho e agosto, o valor de R$ 69,49. Isso falando em cima de R$ 60, que é a tarifa média do brasileiro. Agora, no mês que vem, já teremos aí um novo recorde, que o pessoal que pagava 60, agora vai pagar R$ 74,20. Ou seja, vai subindo aos poucos e mais uma vez, como a gente frisou, quem paga o pato é sempre quem está do lado mais fraco da corda. E como disse o assessor, né, tudo isso acaba tendo impacto na inflação, né? Há quem diga que a inflação pode chegar a 10% esse ano, porque quando aumenta a energia elétrica, o dono da padaria vai ter que aumentar o preço do pãozinho, porque ele está pagando mais caro a energia elétrica. O preço do gás já está um absurdo. Quer dizer, então, todos esses fatores juntos, eles vão impactar fortemente na inflação, né? E isso vai também ter impacto lá na frente na eleição, né? Então, vamos ver o que o governo vai fazer com relação a tudo isso. Mas o fato é que a inflação está pesando, todo mundo que vai ao supermercado sabe disso, os preços estão muito altos mesmo, e a população mais pobre está tendo dificuldade para poder se alimentar direito, né? Até para cozinhar com o preço do gás do jeito que está.
Resumindo, é o seguinte, a energia elétrica mais barata que você pode obter é a hidrelétrica. Se você não tem água suficiente, você não faz as turbinas andarem, você não tem energia elétrica. Depois você tem a eólica, inclusive a nuclear também é mais barata. Aí você vem com a energia da termoelétrica a gás, e a mais cara de todas é a termoelétrica a óleo diesel, que é o que está sendo posto para funcionar, para que não falte energia para a gente. E nós estamos efetivamente comprando energia do Uruguai e da Argentina, que como está havendo uma recessão lá também por conta da pandemia, eles estão com sobras para poder vender para a gente. Mas isso tem um custo, e esse preço é todo feito em dólar, e o dólar e o real também está muito desvalorizado. Resumindo, é a famosa tempestade perfeita para termos uma inflação muito alta esse ano no país e um baixo crescimento. O governo federal enviou o projeto de lei orçamentária anual de 2022 ao Congresso Nacional ontem, último dia do prazo. O projeto estabelece o orçamento da União para o próximo ano e estima as receitas e despesas do Executivo. No documento, o Executivo prevê salário mínimo de R$ 1.169, alta de 6,27% em relação ao piso atual, que é de R$ 1.100. O orçamento prevê 89,1 bilhões de reais para o pagamento de precatórios e outras sentenças judiciais no ano que vem. A dívida bruta fica em 79,8% do PIB. O governo espera que a inflação oficial medida pelo IPCA fique em 3,5%. Pois é, o governo tem uma meta, vamos dizer, no mínimo ousada. A inflação já está em 8,99%. O senhor acabou de dar um cenário, por exemplo, de alta em diversos preços, alta na energia elétrica, combustível, preço do dólar, valor do petróleo. Tudo isso aponta que a inflação deve passar dos 10%. Porém, o governo colocou aí uma alta de 6,2% no salário mínimo e espera que a inflação fique em 3,5%. Doutor, será que o Paulo Guedes vai fazer milagre? Vai ter que ter muita conversa, porque na verdade esse orçamento é uma peça de ficção, né? É uma peça de ficção pelo seguinte: quem tem que aprovar é o Congresso. O Congresso tinha pedido quase 7 bilhões para o fundo partidário. Ele pôs no orçamento 2 e pouco. Tem 90 milhões de precatório para pagar. Quer dizer, não teve aumento do Bolsa Família. Está dando um aumento do salário mínimo que está muito abaixo da inflação. Resumindo, isso vai ter que ser conversado no Congresso. E conversa no Congresso significa benesses para os deputados e fazer arranjos para que o governo não estoure o tal do limite de gastos, né, que é previsto na Constituição. E como o ano que vem é eleitoral, eu posso garantir para você que o Bolsonaro não vai querer brigar com os congressistas, o Bolsonaro vai querer aumentar o Bolsa Família, tudo isso para tentar pegar mais votos, porque a popularidade dele está muito baixa, principalmente por conta da inflação. Ou seja, esse orçamento vai mudar muita coisa ainda até a aprovação dele, que tem que ser até 31 de dezembro. Se não extrapolar para 22, né? Porque o ano passado o orçamento de 2021 foi aprovado, sei lá, março, abril desse ano. Resumindo, é uma peça de ficção, vai ter muita discussão em cima desses números ainda e certamente não são os números definitivos. Vamos aguardar. Nós agradecemos a participação do Dr. Sebastião Domingues, editor da coluna Na Visão, que está à sua disposição também lá no portal da SP Rio Mais. Muito obrigado, doutor. Um ótimo dia ao senhor e um ótimo final de semana também. Excelente quarta-feira para todos, com mais sol hoje e um pouquinho de calor.